Eram exatamente 3h47 da manhã quando acordei com um cheiro de rosas no meu quarto. Mas não tinha rosa nenhuma na minha casa. E o que aconteceu nos próximos 40 segundos, nenhum médico, nenhum padre, ninguém conseguiu me explicar até hoje. O que vou te contar agora não é uma história bonita de fé. É o que aconteceu comigo há 3 meses e que mudou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre milagres. Fica comigo até o final, porque a revelação que recebi naquela madrugada vai te fazer repensar tudo sobre sinais divinos. E se inscreve no canal, porque toda semana eu compartilho histórias reais de fé que vão fortalecer o seu coração. Mas antes de eu te contar o que Nossa Senhora me mostrou às 3h47, você precisa entender como minha vida estava despedaçando nos dias antes daquilo acontecer. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e moro sozinha em Aparecida do Norte há 12 anos. Desde que meu Antônio partiu, minha rotina sempre foi a mesma. Acordo às 5h30, preparo meu café, leio o Evangelho do dia e às 7 já estou na primeira missa da Basílica. Trabalho como voluntária na loja de artigos religiosos e minha maior alegria sempre foi ajudar os romeiros que chegam de todo o Brasil em busca de um milagre. Mas 3 meses atrás, minha vida virou de cabeça para baixo. Minha filha Mariana me ligou numa segunda-feira e pela voz dela eu já sabia que algo estava muito errado. Os médicos tinham encontrado algo no pulmão do meu neto Lucas, 15 anos, um menino cheio de vida, que jogava futebol todo sábado, que ria alto, que chamava a avó de vó coruja. Os médicos pediram mais exames, falaram em biópsia, falaram em possibilidades que eu nem quero repetir aqui. E de repente, minha fé, aquela fé que eu achava inabalável, que eu professava todo dia, que eu via fortalecer a fé dos outros, começou a tremer. Comecei a acordar de madrugada. Não era insônia. Era um aperto no peito, uma angústia que subia pela garganta. Eu rezava, rezava, rezava. Mas parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam vazias. Vocês que estão me ouvindo e já passaram por isso sabem exatamente do que eu estou falando. Aquele momento em que você se pega pedindo, implorando, negociando com Deus. E foi numa dessas madrugadas que tudo mudou. Era uma quinta-feira. Eu tinha ido dormir depois de rezar 3 terços seguidos. Minha mão ainda doía de tanto apertar as contas. Coloquei minha imagem de Nossa Senhora Aparecida na mesinha de cabeceira, como faço todas as noites, e apaguei a luz às 22h30. Às 3h47, acordei. Não foi um despertar suave, foi como se alguém tivesse tocado no meu ombro. Meu coração disparou. E foi aí que senti aquele cheiro de rosas, forte, real, impossível de ignorar. Mas eu moro sozinha. Não tinha rosa na minha casa. A janela estava fechada. Não tinha corrente de ar. Não tinha nada que explicasse aquele perfume tomando conta do quarto. Tateei a mesinha procurando meu óculos e foi quando minha mão esbarrou na imagem de Nossa Senhora. E o que eu senti, até hoje me arrepia só de lembrar. A imagem estava quente, não morna, quente, como se alguém tivesse segurado ela nas mãos por horas. Sentei na cama, peguei a imagem e fiquei olhando para ela ali, no escuro do meu quarto. O cheiro de rosas não passava, o coração acelerado, as mãos tremendo e uma certeza crescendo dentro do peito. Algo estava acontecendo. Algo que eu não conseguia explicar, mas que era real. Foi quando olhei para o despertador de novo. Ainda eram 3h47, como se o tempo tivesse parado. E eu tive uma sensação que nunca tinha sentido antes. Não era medo, não era paz. Era uma presença. Como se o quarto estivesse cheio de algo, ou de alguém, que eu não conseguia ver, mas que estava ali, comigo, naquele momento, às 3h47 da manhã. Segurei firme a imagem contra o peito, fechei os olhos e sussurrei baixinho uma oração a Nossa Senhora Aparecida. E foi aí que tudo começou. Antes de eu continuar, deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda essa história de fé a chegar para mais gente que precisa ouvir.
E se você já viveu algo parecido, comenta aqui embaixo, porque a partir daqui, o que vou te contar vai te arrepiar. Com os olhos ainda fechados, apertando a imagem de Nossa Senhora contra o peito, comecei a sentir algo diferente. Uma sensação de calor. Não era a imagem que estava quente mais. Era meu próprio peito. Como se uma mão invisível tivesse pousado ali, bem no meio, onde a angústia morava fazia dias. Abri os olhos devagar. O quarto estava do mesmo jeito. Escuro, silencioso. O cheiro de rosas continuava. Mas alguma coisa no ar tinha mudado. Não sei explicar. Era como se o próprio silêncio tivesse peso, tivesse textura. Olhei de novo para o despertador. 3h47. Ainda. Impossível. Tinha passado pelo menos uns 2 minutos desde que acordei, mas o relógio continuava parado naqueles números. 3, 4, 7. Foi quando senti uma necessidade urgente, inexplicável, de ir até a sala. Não era um pensamento. Era um impulso que vinha de dentro, mas ao mesmo tempo parecia que vinha de fora. Como se alguém estivesse me guiando sem tocar em mim. Levantei da cama. Minhas pernas tremiam. Não acendi a luz. Não sei por quê. Talvez porque sentisse que não deveria. Talvez porque alguma parte de mim soubesse que o que estava acontecendo precisava acontecer no escuro, no silêncio, longe de qualquer interrupção do mundo comum. Caminhei pelo corredor segurando a imagem. Cada passo parecia ecoar mais alto que deveria. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça, e o cheiro de rosas. Ele me seguia, ou eu seguia ele. Não sei mais. Cheguei na sala. A luz da lua entrava pela janela, criando sombras compridas no chão. E foi quando eu vi. Minha Bíblia. Aquela Bíblia que era da minha mãe, que depois foi minha, que eu lia todo dia. Estava no chão, caída, aberta. Eu tinha deixado ela na estante antes de dormir. Tenho certeza absoluta. Coloquei ela lá, em pé, entre os outros livros. Não tinha como ter caído sozinha. Não tinha vento. Não tinha nada que explicasse. Me aproximei devagar. Ajoelhei no chão ao lado da Bíblia. E olhei para a página que estava aberta. Minha visão estava embaçada sem os óculos, mas mesmo assim, consegui ler. Lucas, capítulo 8. A história da filha de Jairo. A menina que todos diziam estar morta, mas que Jesus disse que estava apenas dormindo. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei a imagem de Nossa Senhora. Lucas. Meu neto se chamava Lucas. E ali estava, aberta de forma impossível, a história de uma cura. De um milagre. De um pai desesperado que não perdeu a esperança. Peguei a Bíblia do chão. Ela estava fria, normal, nada de estranho, mas tinha caído. Tinha aberto exatamente naquela página. Exatamente no nome do meu neto. Sentei ali no chão da sala, abraçando a Bíblia e a imagem, e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, não era choro de medo. Era um choro de quem recebe algo que não pediu com palavras, mas que o coração estava implorando em silêncio. E foi nesse momento que ouvi. Não foi uma voz, não foi um som, foi algo dentro da minha cabeça, mas que não vinha de mim. Claro, firme, como uma certeza que se instalou de repente. 3 palavras, só 3. Ele vai viver. Parei de chorar na mesma hora. Olhei ao redor. Nada, ninguém. Só eu, o silêncio e aquela certeza impossível de ignorar. Ele vai viver. Não era meu pensamento, não era minha esperança. Era uma afirmação, um fato, uma verdade que tinha sido plantada dentro de mim naquele momento. Olhei para o relógio da parede da sala. 3h48. O tempo tinha voltado a andar. Fiquei ali sentada no chão, segurando a Bíblia, a imagem e aquela certeza no peito. O cheiro de rosas começou a diminuir. Devagar. Como uma despedida suave. Em 5 minutos tinha sumido completamente. Mas o que ele tinha deixado, aquela presença, aquela mensagem, aquela certeza,
Continuava. Me levantei. Coloquei a Bíblia de volta na estante. Voltei para o quarto. Olhei a imagem de Nossa Senhora na minha mão. Ela estava fria de novo. Normal. Como sempre foi. Mas eu sabia. Eu tinha certeza. Algo tinha acontecido ali naquela madrugada. Algo real. Algo que mudou tudo. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, com a certeza daquelas 3 palavras ecoando sem parar. Ele vai viver. Ele vai viver. Ele vai viver. Quando o despertador tocou às 5h30, eu já estava acordada fazia horas. Tomei banho, fiz café. E pela primeira vez em dias, não senti aquele aperto no peito. Aquela angústia tinha ido embora. No lugar, tinha uma paz estranha, inesperada, inexplicável, mas real. Fui para a missa das 7 horas como sempre. Mas não era como sempre. Cada palavra do padre parecia falar diretamente comigo. Cada cântico parecia confirmar o que tinha acontecido de madrugada. E quando chegou a hora da comunhão, quando recebi a hóstia, chorei de novo. Mas dessa vez era um choro diferente. Era gratidão, era rendição, era fé. Depois da missa, liguei para minha filha. Precisava contar. Mas quando ela atendeu, antes que eu falasse qualquer coisa, ela me disse algo que fez meu mundo parar de novo. E o que ela me contou? Ninguém estava esperando. Nem eu, nem os médicos, ninguém. Mas agora eu te pergunto: será que foi coincidência? Será que foi só sorte? Ou será que existe algo maior, algo que a ciência não consegue explicar, agindo silenciosamente pela madrugada? Fica comigo, porque o que vem agora vai te mostrar que milagres não acontecem só nas histórias antigas. Eles acontecem agora, hoje, e podem acontecer com você também. Quando minha filha Mariana atendeu o telefone naquela manhã, a voz dela estava diferente. Não era mais aquela voz carregada de medo que eu tinha ouvido nos últimos dias. Tinha algo novo ali. Algo que eu não conseguia identificar ainda. Antes que eu contasse sobre a madrugada, sobre o cheiro de rosas, sobre a Bíblia caída, ela me interrompeu com uma frase que fez meu coração disparar. O médico tinha ligado. De madrugada, às 4h15 da manhã. 4h15. Apenas 28 minutos depois do que aconteceu no meu quarto. 28 minutos depois daquelas 3 palavras. 28 minutos depois de eu receber aquela certeza impossível. Ela me disse que o médico estava no plantão, revisando os exames do Lucas pela 5ª vez. Ele não conseguia dormir pensando no caso. E foi quando ele notou algo nos exames que ninguém tinha visto antes. Uma sombra que tinha sido interpretada como algo grave. Na verdade, era uma sobreposição de imagem. Um erro de leitura. Um equívoco técnico. Ele pediu para refazer tudo. Exames novos, radiografias novas. E ligou para minha filha de madrugada porque não conseguia esperar até o dia clarear. Precisava avisar. Precisava que ela soubesse que talvez, só talvez, não fosse o que eles tinham pensado. Fiquei muda do outro lado da linha. Minha filha continuou falando, dizendo que ainda precisavam confirmar, que ainda tinham exames para fazer, que não podiam comemorar ainda. Mas a voz dela já estava comemorando. Já estava aliviada. Já estava respirando de novo. E eu, segurando o telefone com as mãos tremendo, só conseguia pensar. Ele ligou às 4h15. O médico notou o erro e ligou às 4h15. 28 minutos depois de eu ouvir "Ele vai viver" no silêncio da minha sala. Não falei nada para ela naquele momento. Não contei sobre a madrugada. Algo me disse para esperar, para deixar os exames confirmarem, para não criar falsas esperanças. Ou talvez, para não diminuir o que tinha acontecido, tentando colocar em palavras algo que palavras não alcançam. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Mariana marcou os novos exames para o Lucas. Tomografia, ressonância, biópsia preventiva. Cada exame era uma eternidade. Cada resultado demorava séculos para sair. Mas eu continuava com aquela certeza. Aquelas 3 palavras não saíam da minha cabeça. Ele vai viver.
Não era esperança, não era otimismo, era conhecimento. Era algo que tinha sido plantado em mim e que tinha criado raízes tão profundas que nem o medo conseguia mais arrancar. Continuei minha rotina, missa todo dia, trabalho voluntário, atendimento aos romeiros, mas cada pessoa que eu atendia na loja, cada história que ouvia, cada pedido de oração, tudo parecia conectado ao que tinha acontecido comigo. Era como se Deus estivesse me mostrando, através de cada pessoa, que milagres são mais comuns do que a gente imagina. A gente só precisa ter olhos para ver. Uma semana depois, numa quinta-feira, exatamente 7 dias depois da madrugada das 3h47, Mariana me ligou de novo. Dessa vez, ela estava chorando. Mas não era choro de dor. Era choro de alívio, de gratidão, de incredulidade. Todos os exames tinham voltido. Todos. E não tinha nada. Nada. O pulmão do Lucas estava limpo. Completamente limpo. A sombra que tinha aparecido no primeiro exame foi confirmado que era mesmo um erro de sobreposição. Uma falha técnica. Algo que acontece raramente, mas que acontece. Os médicos pediram desculpas. Falaram em revisão de protocolo. Falaram em sorte de ter sido detectado antes de qualquer procedimento desnecessário. Sorte. Essa foi a palavra que eles usaram. Sorte. Mas eu sabia. Eu sabia que não tinha sido sorte. Eu sabia que às 3h47 de uma quinta-feira de madrugada, enquanto o mundo dormia, enquanto eu acordava com cheiro de rosas e uma imagem quente nas mãos, algo maior estava agindo. Alguém estava cuidando. Nossa Senhora estava intercedendo. Naquela noite, depois de saber do resultado, fui até a basílica. Não era horário de missa. A igreja estava quase vazia. Só alguns fiéis rezando em silêncio. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem grande, linda, que recebe milhões de pedidos todo ano. E chorei. Chorei de gratidão. Chorei de alívio. Chorei porque tinha recebido uma resposta antes mesmo da pergunta estar completamente formulada. Chorei porque tinha sido escolhida para viver um mistério, um milagre silencioso, uma confirmação de que a fé não é acreditar no que a gente vê, é saber que existe algo além do que os olhos alcançam. E foi ali, ajoelhada, com o rosto molhado de lágrimas, que lembrei de um detalhe. Um detalhe que até aquele momento tinha passado despercebido. Um detalhe que, quando finalmente conectei os pontos, fez tudo fazer ainda mais sentido. A Bíblia tinha caído aberta em Lucas capítulo 8. A história da filha de Jairo. E no versículo 50, Jesus diz ao pai desesperado: "Não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ele vai viver." 3 palavras no silêncio da madrugada. Um versículo numa Bíblia caída. Um médico que acorda às 4h15 e nota um erro. Coincidências? Ou um plano maior se desenrolando silenciosamente enquanto a gente dorme, enquanto a gente duvida, enquanto a gente esquece que não estamos sozinhos? Me levantei daquela igreja com um peso a menos nos ombros e uma certeza a mais no coração, e decidi, ali mesmo, que precisava contar essa história. Não para provar nada, não para convencer ninguém, mas para lembrar. Para lembrar quem está me ouvindo agora que os milagres continuam acontecendo, que a fé não é ingenuidade, que existe algo maior cuidando de nós, mesmo quando a gente acha que está sozinho na escuridão da madrugada. Mas a história não termina aqui, porque 3 semanas depois, aconteceu algo que confirmou tudo de uma forma que nem eu estava esperando. E o que descobri vai te mostrar que os detalhes importam, que nada é por acaso, que cada número, cada momento, cada coincidência carrega um significado. Se você está sentindo sua fé fraca, se está duvidando, se está passando por um momento difícil, continua comigo. Porque o que vem agora vai te mostrar que Deus fala conosco de formas que a gente nem imagina. 3 semanas depois de receber a notícia de que Lucas estava bem, eu estava organizando umas caixas antigas no armário do quarto. Coisas que a gente guarda e esquece. Fotos velhas,
cartas, objetos que carregam memória, mas que ficam ali, quietos, esperando serem redescobertos. No fundo de uma dessas caixas, encontrei um terço antigo. Era da minha mãe. Aquele mesmo terço que ela rezava todo dia, que esteve nas mãos dela durante os 40 anos de casada, que a acompanhou na alegria e no sofrimento, na saúde e na doença. Peguei o terço na mão com cuidado. As contas estavam gastas de tanto uso, a corrente escurecida pelo tempo, mas o crucifixo ainda brilhava. E foi quando virei ele para olhar melhor que vi. Tinha algo gravado no verso. Letras pequenas, quase apagadas, que eu nunca tinha notado antes. Coloquei meus óculos. Cheguei perto da janela para pegar mais luz. E li. 3 números. 3:47. Meu coração parou. 3:47. O mesmo horário. O exato momento em que acordei naquela madrugada. O momento em que tudo mudou. Fiquei olhando aqueles números sem conseguir piscar. Não era possível. Não podia ser coincidência. Mas ali estava. Gravado no terço da minha mãe. 3:47. Sai correndo com o terço na mão. Liguei para minha irmã mais velha, a única pessoa que poderia saber o que aqueles números significavam. Quando ela atendeu, nem deixei ela falar. Perguntei direto. O terço da mãe tem uns números gravados. Você sabe o que é? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois suspirou. E me contou algo que eu não sabia. Algo que minha mãe nunca tinha me falado. Algo que tinha ficado guardado como um segredo de família, daqueles que se perdem quando as pessoas partem. Minha mãe tinha tido uma gravidez antes de mim. Um menino. Ele nasceu prematuro, com complicações graves. Os médicos não davam esperança. Era 1952. A medicina não tinha os recursos de hoje. Disseram para ela se preparar para o pior. Ela passou uma noite inteira rezando. Sozinha. No quarto do hospital, segurando o terço, pedindo, implorando, negociando com Nossa Senhora Aparecida. E às 3:47 daquela madrugada, uma enfermeira entrou correndo no quarto dela. O bebê tinha reagido. Do nada. Sem explicação. Tinha voltado a respirar sozinho. Tinha aberto os olhos. Tinha agarrado o dedo da enfermeira com uma força que ninguém esperava. O bebê sobreviveu. Viveu até os 5 anos. Morreu num acidente. Mas aqueles 5 anos foram um presente. Um milagre. E minha mãe nunca esqueceu o horário exato em que recebeu a notícia de que ele tinha reagido. 3:47 da madrugada. Ela mandou gravar no terço. Para sempre lembrar. Para nunca esquecer que Deus ouve. Que Nossa Senhora intercede. Que milagres acontecem no silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e só a fé vigia. Quando minha irmã terminou de contar, eu estava chorando. Sentada no chão do meu quarto, segurando o terço da minha mãe, chorando como uma criança, porque agora tudo fazia sentido. Tudo se conectava. Tudo tinha um significado que ia além da lógica, da ciência, da casualidade. Minha mãe tinha vivido um milagre às 3:47. 60 e tantos anos depois, eu acordei no mesmo horário, com cheiro de rosas, com uma imagem quente nas mãos, com uma certeza impossível no coração. E 3 semanas depois, descobri que aquele horário estava gravado no terço que ela rezava todo dia, que passou pela vida dela como um talismã de fé, como uma prova de que Deus não abandona seus filhos. Será coincidência? Será que existe coincidência quando se trata de fé? Ou será que existe um fio invisível conectando gerações, histórias, milagres, mostrando que a misericórdia divina não tem prazo de validade, não tem limite de idade, não tem fronteira de tempo? Coloquei o terço da minha mãe na mesinha de cabeceira, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E toda noite, antes de dormir, eu olho para aqueles 2 objetos e lembro. Lembro que não estou sozinha. Lembro que minha mãe, onde quer que esteja, continua intercedendo por mim. Lembro que Nossa Senhora escuta. Lembro que os milagres não pararam de acontecer. Lucas está bem, completamente saudável. Voltou a jogar bola aos sábados. Voltou a rir alto. Voltou a me chamar de vó coruja. E toda vez que olho para ele,
Lembro daquela madrugada. Lembro das 3 palavras. Lembro do 3:47. Lembro que a fé não é cega. Ela enxerga além. Ela conecta o impossível. Ela transforma o desespero em esperança. E agora eu te pergunto: você já acordou de madrugada sem motivo? Já sentiu um cheiro que não deveria estar ali? Já teve uma certeza inexplicável sobre algo que ainda não tinha acontecido? Porque talvez, só talvez, não seja insônia, não seja imaginação, talvez seja um sinal, um chamado, uma visita silenciosa de quem nunca deixou de cuidar de você. Antes de eu terminar essa história, quero te mostrar uma última coisa. Uma coisa que só descobri na semana passada e que fecha esse ciclo de forma tão perfeita que só pode ter vindo do céu. Fica comigo só mais um pouquinho, porque o que vou te contar agora vai selar essa história de um jeito que vai te deixar sem palavras. Na semana passada, eu estava atendendo na loja de artigos religiosos da Basílica, como faço todo sábado. Uma mulher entrou. Devia ter uns 40 anos, olhos vermelhos de tanto chorar, mãos tremendo enquanto segurava a bolsa. Eu já tinha visto aquele olhar antes. É o olhar de quem está carregando um peso grande demais, de quem está no limite, de quem veio buscar um último fio de esperança. Ela me perguntou se tinha alguma imagem de Nossa Senhora Aparecida que fosse especial. Não sabia explicar direito o que queria dizer com especial. Só sabia que precisava de algo que a fizesse sentir mais perto de Deus, que a fizesse acreditar de novo. Mostrei várias imagens para ela, mas nenhuma parecia ser o que ela procurava. Foi quando lembrei da réplica que tínhamos recém-chegado. Uma imagem pequena, feita à mão por um artesão daqui de Aparecida. Fui buscar no estoque. Quando voltei com a imagem, ela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de reconhecimento. Como se aquela imagem fosse exatamente o que ela estava procurando, sem saber que estava procurando. Ela me perguntou se podia me contar uma coisa. Senta aqui, eu disse, apontando para o banquinho atrás do balcão. E ela me contou. O filho dela, de 8 anos, tinha acabado de ser diagnosticado com uma doença grave. Os médicos tinham dado um prognóstico ruim. Ela estava desesperada. Não dormia fazia dias, não conseguia rezar, não conseguia acreditar que Deus estava ouvindo. Mas na noite anterior, ela tinha tido um sonho. Nossa Senhora tinha aparecido para ela. Não falou nada, só mostrou um relógio, e os ponteiros marcavam 3:47. Quando ela me disse aquele horário, meu corpo inteiro arrepiou. 3:47. De novo. Outra pessoa. Outro milagre começando. Outro chamado na madrugada. Segurei as mãos dela e contei. Contei tudo. A madrugada, o cheiro de rosas, a Bíblia caída, as 3 palavras, o médico ligando às 4:15, o terço da minha mãe, os 3:47 gravados, a história de décadas atrás, tudo. Ela me ouviu em silêncio, as lágrimas descendo. E quando terminei, ela apertou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse que agora sabia que não estava sozinha, que o sonho não era coincidência. Que Nossa Senhora tinha mandado ela até aquela loja, até mim, para ouvir essa história, para receber a confirmação de que milagres acontecem, de que a madrugada é o horário de Deus, de que 3:47 é quando o impossível se torna possível. Dei a imagem para ela. Não cobrei. Ela tentou pagar, mas eu recusei. Alguns presentes não têm preço. Algumas conexões não são feitas com dinheiro. Ela saiu daquela loja com a imagem de Nossa Senhora nos braços e uma fé renovada no coração. E eu fiquei ali, sentada naquele banquinho, entendendo finalmente o porquê de tudo. O porquê da minha madrugada. O porquê da história da minha mãe. O porquê do terço com os números gravados. O porquê de eu ter descoberto aquele detalhe exatamente 3 semanas antes de conhecer aquela mulher. Não foi só sobre o Lucas. Não foi só sobre mim. Foi sobre um plano maior. Foi sobre ser um elo numa corrente de fé que começou com minha mãe, passou por mim, e agora continua com aquela mulher e com tantas outras pessoas que ainda vão ouvir essa história. Foi sobre entender que a gente não recebe milagres só pra gente mesma.
a gente recebe para compartilhar, para dar esperança para quem perdeu, para lembrar quem está na escuridão que a luz sempre volta, para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Essa história me ensinou que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar quando nada faz sentido. É sobre acordar às 3h47 da madrugada, com medo, com dúvida, com desespero, e mesmo assim sentir que não está sozinho. É sobre receber sinais tão sutis que a gente quase perde, mas quando a gente presta atenção, quando a gente realmente olha, eles estão lá, sempre estiveram. Se você está passando por um momento difícil agora, se está com medo, se está achando que suas orações não estão sendo ouvidas, eu quero que você saiba de uma coisa: estão. Todas elas. Cada lágrima, cada pedido, cada sussurro desesperado na madrugada. Deus está ouvindo. Nossa Senhora está intercedendo. E às vezes, a resposta vem de uma forma que a gente não esperava, num horário que a gente não entende, através de uma história que parece ser de outra pessoa, mas que foi permitida exatamente para chegar até você. Deixa teu like nesse vídeo agora. Isso vai fazer essa história chegar para quem mais precisa ouvir. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de fé que vão fortalecer seu coração. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo que não consegue explicar? Já acordou de madrugada e sentiu que não estava sozinho? Já recebeu um sinal que parecia impossível, mas que era real demais para ignorar? Quero muito ler a sua história. Cada relato aqui nos comentários vai fortalecer a fé de alguém que está passando por dificuldade. E se você está assistindo até aqui, significa que essa história tocou teu coração. Então compartilha com alguém. Com aquela amiga que está precisando de uma palavra de esperança. Com aquele familiar que está perdendo a fé. Com quem você sabe que precisa ouvir que milagres continuam acontecendo. Porque no final, é disso que se trata. De uma corrente de fé, de histórias que se entrelaçam, de madrugadas que se conectam através do tempo, de 3h47 repetidos em gerações diferentes, lembrando que o amor de Deus não tem prazo de validade, que Nossa Senhora continua intercedendo, que os milagres não pararam. Eles só estão esperando que a gente acredite, que a gente confie, que a gente abra os olhos e o coração para ver. No próximo vídeo, vou te contar sobre outra história impressionante que aconteceu aqui em Aparecida. Uma história que envolve um objeto perdido, um pedido impossível e uma resposta que chegou da forma mais inesperada. Você não vai querer perder. Fica com Deus, fica na fé e lembra, quando a madrugada chegar e o mundo estiver dormindo, você nunca está sozinho. Nunca.